muito bem-vindo à nossa disciplina de empreendedorismo. Inauguramos hoje o estudo deste conteúdo que você vai ver ao longo do nosso estudo o quanto ele é importante, o quanto ele é aplicado. Eu sei que cada vez que a gente começa alguma coisa, surgem algumas dúvidas. Será que isso vai ser útil para mim? Será que eu vou aprender alguma coisa que eu possa utilizar na minha vida profissional? E a disciplina de empreendedorismo foi cuidadosamente pensada para que você aprenda os conteúdos de empreendedorismo e o mais importante de tudo, que você consiga aplicar esses conteúdos de empreendedorismo na sua vida profissional, na sua atuação profissional. Então, nós vamos atuar hoje no nosso encontro, iniciando o estudo falando sobre o panorama do empreendedorismo. Vamos trazer os primeiros conceitos, os conceitos que a gente pode dizer como basilares do empreendedorismo. Você vai entender o que é empreendedorismo, como se constitui um empreendedorismo e principalmente como identificar se você tem perfil empreendedor ou não. Aí eu convido você a fazer os primeiros pensamentos comigo da aula. Vamos às nossas primeiras reflexões. Então, eu convido você a pensar o que é empreendedorismo. Para que serve esse empreendedorismo? Para onde que ele se aplica? O que você já ouviu falar sobre empreendedorismo? Você também está convidado a pensar comigo, existem diferenças entre o que é o empreendedorismo, intraempreendedorismo, o que será, né, da onde vem, será diferente do empreendedorismo, onde se aplica esse intraempreendedorismo? Existe um tipo de empreendedorismo que é voltado para as questões sociais, onde que isso se aplica? E essa primeira reflexão, ela se apresenta para que você perceba que o empreendedorismo, diferentemente do que muitas pessoas pensam, que ele se aplica somente a aspectos de novas empresas, nós vamos aprender nesse conteúdo que empreendedorismo é muito mais do que isso. Eu, professora Indiara, vou ser sua acompanhante. Vou ser sua parceira nesse estudo. Nós vamos desenvolver juntos os trabalhos da disciplina de empreendedorismo. Por isso que eu convido você a participar comigo, a mandar seu comentário, a mandar sua dúvida, a mandar as suas visões a respeito do empreendedorismo, a compartilhar experiências. Porque essa disciplina, ela é construída em várias mãos. E eu conto com as suas mãos participando comigo. Além disso, para que a gente entenda essa disciplina, para que a gente entenda esse conteúdo, nós precisamos nos transportar para algumas situações, como isso que eu vou te mostrar agora, que é nós pensarmos a respeito desse conteúdo. Então, vamos fazer mais uma reflexão nesse início de aula, nesse início desse conteúdo que nós estamos vendo? Vamos pensar mais um pouco juntos? Então, imagine a seguinte situação, você está na primeira semana do curso superior e você está pensando a respeito do seu futuro. Ou você está em algum momento da sua carreira de transição. O que é esse momento de transição? Você não está feliz com o que você está fazendo, você não está feliz com a sua atuação profissional e você quer se reinventar. Então, vamos se colocar nessa situação. Aí você se depara com você se formar, de repente, terminar uma graduação e abrir uma empresa, ou, de repente, você quer construir uma carreira em uma grande organização e conseguir sucesso profissional. Em vários momentos da vida, nós nos deparamos com essas demandas de para que lado eu vou, o que eu vou fazer, quais são os caminhos que eu vou percorrer. Então, eu, professora Indiara, junto com você, nessa disciplina de empreendedorismo, a gente vai pensar muito sobre isso. A gente vai pensar sobre como o empreendedorismo se aplica, ajudando a desenvolver empresas vigentes por meio do intraempreendedorismo, como ele ajuda a sociedade por meio da criação de postos de trabalho, como ele ajuda a sociedade por meio do empreendedorismo social. O meu convite aqui é para que você veja o empreendedorismo dentro de um novo cenário, um cenário de que ele pode contribuir com a sua vida
profissional. Então, eu convido a você a desconstruir aqueles conceitos de que você pode pensar que empreendedorismo é só abrir uma nova empresa, que empreendedorismo é só aqueles pequenos negócios. Não, empreendedorismo é muito mais do que isso. Então, eu convido você a ir comigo nessa viagem que é estudar o conteúdo de empreendedorismo. Então, vamos começar a pensar sobre quais motivos levam as pessoas para o empreendedorismo. Vamos pensar juntos? Então, quais são os motivos para as pessoas empreenderem? O que levaria as pessoas para o empreendedorismo? Então, você pode ver que eu elenquei alguns motivos aqui que levam as pessoas para o empreendedorismo. E se a gente considerar esses motivos, a gente vai ver que esse motivo para ser empreendedor não vai se restringir somente a uma função privada, uma empresa privada, mas também dentro da atividade pública, dentro dos todos os constantes cenários. Você está no setor público, você está no setor privado, você está atuando em uma empresa grande, numa empresa pequena, você é do setor da saúde, você é do setor de marketing, você é da área de gestão. O empreendedorismo, ele está diretamente relacionado a isso. Por quê? Porque a gente vai para o empreendedorismo para ter um controle financeiro. E a gente precisa ter esse controle financeiro para poder ter acesso a bens de consumo, para poder comprar as coisas que a gente sempre sonhou, para a gente poder realizar os nossos sonhos. Muitas pessoas vão para o empreendedorismo para se desafiarem, para viverem um novo cenário. Por isso que eu comentei no início da nossa reflexão. Você está no momento que você quer repensar a sua carreira. Você foi desligado de uma organização e aí você sempre teve vontade de ser autônomo, de ter o seu próprio empreendimento. E aí você pensa, o que eu posso fazer? Pegar esse acerto e investir num novo empreendimento? Então, esse conteúdo de empreendedorismo, ele é muito vinculado a questões de novas empresas, mas nós vamos descobrir que é muito mais do que isso. Vamos voltar e ver mais alguns dados a respeito do empreendedorismo. Autonomia. O empreendedorismo está vinculado à autonomia e essa autonomia do empreendedorismo, ela está muito pautada em você tomar as rédeas do seu destino, você ser o autor principal da sua história. Então, se você está naquele cenário que está começando um ensino superior agora, está se reconectando com os estudos, e você precisa de uma ferramenta que te ajude a começar a caminhar, porque você aposta que esse curso superior que você vai fazer vai te trazer resultados e vai te levar você a realizar o seu sonho, a realizar os seus objetivos. No mundo é realizada uma pesquisa pelo GEM, que estuda o empreendedorismo no mundo. Por exemplo, o Brasil é um país caracterizadamente empreendedor. Não somente o Brasil, como você pode ver, nós temos ali mencionado a China, temos mencionado os Estados Unidos. Então, o Brasil tem um perfil empreendedor. O Brasil é um país de pessoas criativas. Você, tenho certeza que é uma pessoa criativa. Você deve ter muitas ideias que você tem guardado ali na sua cabeça e que você está muito à vontade de colocar em prática. E o empreendedorismo é uma ferramenta para você colocar as suas ideias em prática, para você realizar os seus objetivos, seja tendo a sua própria carreira, a sua empresa, ou seja atuando dentro de alguma instituição, seja pública, seja privada. Por quê? Porque empreender é uma tomada de decisão. Olha esse conceito comigo que eu vou te mostrar agora. Vamos analisar juntos. Então, empreender e empreendedor. Vamos diferenciar esses dois conceitos. Então, empreendedor é uma pessoa, é alguém que resolve assumir o risco de iniciar uma organização, de colocar em atuação uma nova ideia, de fazer uma nova ideia se tornar realidade. Então, ele resolve assumir o risco, é o indivíduo que imagina, desenvolve e realiza aquilo que ele imaginou. Então, esse é o empreendedor, que está diretamente relacionado ao conceito de empreender.
que nada mais é do que uma tomada de decisão de realizar uma tarefa difícil ou trabalhosa ou colocar um plano em ação. Então, empreendedorismo está diretamente relacionado a empreender. Então, o empreendedorismo, ele está diretamente relacionado à inovação, à criatividade, a uma tomada de decisão. Então, ser empreendedor, mais do que qualquer outro contexto, é tomar uma decisão, é decidir-se por ser algo. Eu decido ser piloto, eu decido estar na frente de todas as decisões da minha vida. Seja mudar de emprego, seja encarar um novo desafio. Então, o empreendedorismo não está na empresa, não está em empresas que já existem, não está somente na criação de uma organização. Empreendedorismo está em você. Você é o empreendedor. Você é quem vai fazer acontecer. Então, tomando isso como premissa principal da disciplina de empreendedorismo, eu posso aplicar esses conceitos em diferentes cenários. Em uma empresa que você já esteja atuando, em uma empresa que eventualmente vai ser criada. Então, o empreendedorismo, diferente de antigamente, que era muito só novas empresas, hoje não. O empreendedorismo é a pessoa, é a atitude de ser empreendedor. Por isso que a gente tem que procurar desenvolver o empreendedorismo. Então, eu já entendi que o empreendedorismo é uma decisão que eu tenho que tomar. Mas como é que eu posso desenvolver isso? Como é que eu posso colocar isso em prática e materializar isso? Então, vamos ver como é que eu posso materializar esse contexto? Então, desenvolver empreendedores. Então, será que o empreendedor já nasce com esses comportamentos? Será que eu já tenho uma pessoa assim, eu nasci, eu já sou empreendedor? A professora disse que empreender é tomada de decisão, é uma atitude. E aí, eu convido a você a pensar comigo, será que um empreendedor já nasce com comportamentos empreendedores ou eu posso desenvolver? Empreendedores nascem assim ou podem ser formados em programas formais de desenvolvimento? Então, olha quantos aspectos importantes a gente pode, já visualizar aqui. Então, eu tenho um cenário de que, será que eu já nasci assim? Será que eu já tenho essa veia do empreendedorismo já quando eu estou ali, nos primeiros passos? Vários pesquisadores investiram muito tempo em tentar entender o que é o empreendedorismo. Alguns autores não conseguem nem chegar a uma decisão, assim, um conceito fechado. O empreendedorismo, na sua atualidade, ele é voltado para a pessoa, voltado para o perfil. Então, é importante a gente pensar nisso. E eu convido você a pensar em você. Pensa se você se considera uma pessoa empreendedora. Quais foram os projetos que você realizou nos últimos tempos? Ou será que você é aquela pessoa assim que espera que os outros tenham ideias, espera que os outros tenham iniciativa? Considerando que as perguntas que eu fiz. Será que a gente já nasce assim? Será que a gente desenvolve esse perfil empreendedor ao longo da vida? Olha essa informação que a professora trouxe para você para ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas. Vem comigo. Então, respondendo aquelas perguntas, será que o empreendedor nasce pronto? Será que o empreendedor é alguém que precisa ser desenvolvido? Então, eu trouxe aqui um conceito que se chama pedagogia empreendedora. O que fala a pedagogia empreendedora? Esse autor que está aqui é o Fernando Dornelas. O Fernando Dornelas é uma das referências no Brasil em termos de empreendedorismo e de pedagogia empreendedora. A pedagogia empreendedora, ela diz o seguinte, que embora algumas pessoas já nasçam com esse perfil na infância, aquela criança que já tem um senso de liderança, já está organizando os colegas dentro do contexto da escola. Às vezes a gente vê aquelas crianças que são os líderes da traquinagem, sabe? Que estão sempre fazendo um planejamento. Pensa em você. Quando você era criança, você também fazia seus lobbies na sala de aula, levava todo mundo para o parquinho, convidava todo mundo para faltar aula. Não, faltar aula não.
não era com você. Então, na infância, a gente já observa que existe sim algumas características que são vinculadas ao perfil empreendedor. O senso de liderança, capacidade de planejamento. E a pedagogia empreendedora vem no sentido de dizer que, sim, eu posso desenvolver pessoas para o empreendedorismo. Eu posso desenvolver características empreendedoras. Eu posso potencializar aquela criança, como você, que fazia a organização das brincadeiras na aula, e potencializar essa sua característica em uma característica empreendedora. Ou seja, por meio da pedagogia empreendedora e da educação empreendedora, eu posso ter cada vez mais pessoas que estão capacitadas para serem empreendedoras, para abrirem novas empresas, para atuarem em organizações vigentes, para desenvolver trabalhos voltados ao empreendedorismo social. Então, olha quantos cenários interessantes que a gente falou aqui. Empreender é uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela vai acontecer por meio de diferentes cenários. Na sua infância, desenvolvendo-se por meio de cursos. Aqui, esse trabalho que a gente está fazendo agora, que está começando, que a gente está descobrindo esse novo cenário, revelando essas possibilidades, vai fazer com que você se desenvolva enquanto empreendedor, que você potencialize o seu perfil empreendedor. Então, empreendedorismo é uma tomada de decisão, empreendedorismo envolve você ter algumas características que são importantes e, além disso, foram desenvolvidos trabalhos que buscam entender um pouco mais a respeito desse perfil. Porque eu tenho certeza que a essa altura você já está se perguntando, será que eu tenho perfil empreendedor? Sabe aquele emoji que a gente usa bastante no WhatsApp? Será que eu tenho perfil empreendedor? Será que eu tenho as características ditas como empreendedoras? Então, vamos estudar um pouco mais sobre o perfil empreendedor. Vem comigo. Então, o perfil empreendedor. Você aí ficou em dúvida, ficou curioso e quer saber se você tem perfil empreendedor ou não. Então, um fato importante que a gente tem que destacar foi que depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas e o mundo todo tinha vontade de ajudar os países a se desenvolverem. Aí eles desenvolveram algumas linhas de crédito para os empreendedores, né? Para dar dinheiro para as pessoas investirem no empreendedorismo para reconstruir o mundo que estava meio devastado. Só que eles perceberam que dar dinheiro para o empreendedor somente não é o suficiente, nós precisamos de um pouco mais. E aí se desenvolveu uma pesquisa que identificou o conjunto de características de comportamentos empreendedores. Então, esse conjunto de características de comportamentos empreendedores me permite verificar se a pessoa ela tem um perfil mais empreendedor ou um perfil menos empreendedor. Então, esse conjunto de características me ajuda a entender um pouco mais a mim mesmo, enquanto empreendedor. Quais são as minhas características, quais são as minhas potencialidades. E aqui eu já vou dar um spoiler, sabe aquele spoiler quando a gente revela o final? Nós vamos desenvolver na sequência do nosso encontro uma aula-atividade onde você vai mapear o seu perfil empreendedor. Hã? Gostou da ideia? Você vai poder responder um conjunto de perguntas e você vai conseguir se avaliar se você é o perfil empreendedor ou não. Bônus presente da professora na aula de empreendedorismo, uma autoavaliação. Então, a gente vai ver ao vivo, você vai poder ver ali na prática se você tem perfil empreendedor ou não. Ficou com vontade de fazer atividade? Tenho certeza que você ficou. Mas calma, na hora certa a gente vai fazer esse perfil e você vai me dar o feedback se você tem perfil empreendedor ou não, tá? Mas, continuando falando sobre esse conjunto de perfis empreendedores, eles foram organizados em 3 grandes conjuntos que ajudam a gente a entender essas características empreendedoras. Vem comigo que eu vou falar um pouco sobre cada uma delas.
Então, nós temos aqui 3 conjuntos, o conjunto realização, o conjunto poder e o conjunto planejamento. Dentro desses conjuntos, eu tenho algumas características que estão englobadas. Então, a gente organizou esse conhecimento dentro dessas características. Então, vou mostrar para você cada um desses conjuntos. O conjunto, vamos iniciar pelo conjunto realização. Realização nos remete a fazer acontecer, a tornar algo realidade, o que está diretamente relacionado ao conceito de empreendedorismo. Então, dentro do conjunto de realização, eu tenho a busca de oportunidades e iniciativa. Pensa naquela pessoa que você convida e ela está sempre disposta a tudo. Eu tenho certeza que você tem um amigo assim. Sabe, aquela pessoa que você está com vontade de fazer algo diferente. Ah, eu queria escalar uma montanha. Você liga para aquela pessoa. Vamos escalar uma montanha? Vamos. Vamos pular de paraquedas? Vamos. Não, convida a professora não vai. Vamos pular de paraquedas? Vamos. Fazer uma coisa menos radical, né? Andar de montanha-russa. Dependendo da montanha-russa, é muito radical. Então, aquela pessoa que está com você, que gosta de fazer acontecer. Você está com alguma ideia, você chama essa pessoa para ajudar a realizar. Você quer fazer um churrasco aí na turma, né, da turma de faculdade. Chama essa pessoa que ela faz. Então, o conjunto realização está diretamente relacionado a pessoas que fazem acontecer, que gostam de tornar ideias em realidade. Volta aqui comigo que eu vou te mostrar mais algumas características específicas. Vamos ver? Então, busca oportunidades, gosta de correr risco, mas risco calculado, busca qualidade no que faz, é muito persistente e comprometido. Porque tem aquelas pessoas que às vezes você chama, vamos fazer tal coisa, ela até diz que vai, mas daí depois ela acaba furando, né, e não vai no programa com você. O segundo conjunto é o conjunto planejamento. O conjunto planejamento está mais relacionado à questão de você organizar o conhecimento, organizar as informações, planejar e monitorar os resultados. É muito importante a gente querer que as coisas aconteçam, a gente ter iniciativa. Só que só fazer sem planejar também não traz os resultados esperados. Então, o conjunto de planejamento, dentro da característica empreendedora, está diretamente relacionado à sua capacidade de se organizar, de se planejar. Por exemplo, para você estar aqui comigo agora, você se planejou. Então, esse conjunto é muito importante. Vamos ver o último conjunto? Que é o conjunto poder, que fala de rede de contatos e de persuasão, de independência e autoconfiança. Então, o que eu tenho que ter para ser um bom empreendedor? Eu tenho que querer realizar, saber me planejar para realizar e ainda tenho que trazer as pessoas comigo. Olha que legal esses conjuntos. Então, é uma pessoa que faz acontecer, que se programa para fazer acontecer e que traz os outros junto com ela. Então, esses 3 conjuntos juntos, quando a gente vai desenvolver o empreendedor, a gente pensa nesses conjuntos, pensa nesse perfil de pessoas. É isso que o empreendedorismo procura. Além disso, nós temos observado muito que as empresas, elas selecionam pessoas com esse perfil empreendedor, com essas características empreendedoras. Então, isso se materializa porque cada vez mais dentro das empresas, as empresas têm percebido a importância da existência dos empreendedores. E isso se materializa nesse conceito que eu vou te mostrar agora, que é o intraempreendedorismo. O que é esse intraempreendedorismo? Também é denominado como empreendedorismo interno, empreendedorismo corporativo. São termos que remetem à ação empreendedora. Olha aqui a tomada de decisão novamente. Olha aqui a materialização da atividade dentro de organizações e praticadas por colaboradores, criando um ambiente de inovação, criatividade, aumentando as chances de sucesso dentro dessa organização. Então,
intraempreendedorismo nada mais é do que o empreendedorismo dentro das empresas. Então, você pode dizer aqui, mandar aqui para mim, professora, mas eu trabalho numa empresa muito conservadora, que não me permite grandes mudanças, que não me permite grandes inovações. E aí, não tem intraempreendedorismo dentro da minha empresa? Então, cada vez mais a gente tem percebido o seguinte, empresas que são criadas já com o DNA empreendedor. Eu tenho certeza que se você abrir sua empresa hoje, você já vai abrir ela com o perfil empreendedor. Nós temos as pessoas com perfil empreendedor e nós temos organizações que buscam contratar pessoas com perfil empreendedor. Então, olha que cenário legal. Eu tenho uma empresa que já é empreendedora, eu tenho pessoas com perfil empreendedor e eu tenho organizações que procuram essas pessoas. Então, cada vez mais nós temos assistido que para você ter sucesso, né, no seu emprego, para você ter sucesso nessa carreira que você escolheu, você precisa ter 3 coisas. Conhecimento, que vem daqui, do banco acadêmico. Você tem que ter habilidades, que é a sua capacidade de transformar esse conhecimento em aplicação prática. E você tem que ter uma atitude, ou seja, você tem que querer, né, ser um empreendedor, você tem que querer fazer a diferença dentro da sua carreira. Então, os coaches hoje são unânimes em falar do perfil empreendedor e da atitude empreendedora. E isso também nós temos visto nos processos de recrutamento e seleção. Então, olha que legal. Se você quer abrir uma empresa, eu vou te dar a ferramenta. Se você quer o emprego do seu sonho, se você quer subir na carreira que você está, né, subir hierarquicamente, empreendedorismo vai te dar as ferramentas. Olha, quantos cenários aqui, é só a nossa primeira conversa. Então, vamos nos aprofundar um pouco no perfil empreendedor, no processo empreendedor, aliás? Então, o processo empreendedor. O que é esse processo empreendedor? Eu vou destacar aqui para vocês. Nós temos que ter vários cenários montados. Nós temos que criar oportunidades dentro das empresas, nós temos que contratar pessoas para aquele cenário e nós temos que oferecer recursos para aquelas pessoas realizarem inovações. Então, eu tenho oportunidade, aqui eu tenho as pessoas, aqui eu tenho os recursos. Então, o cenário dentro da empresa tem que criar, né, tem que ser uma cultura empreendedora. Então, mesmo empresas conservadoras têm entendido que, se elas não contratarem profissionais com perfil empreendedor, elas vão perder para a concorrência. Então, se você, né, ao fim do nosso encontro, descobrir que você tem um perfil empreendedor, que está em formação, que precisa investir em algumas alterações, fazer algum curso, melhorar a liderança, isso vai potencializar as suas vantagens no mercado. Então, esse é o cenário do processo intraempreendedor, ter oportunidades, ter pessoas, tem que ter uma liderança efetiva, voltada ao empreendedorismo, uma comunicação que possibilite as pessoas a conversarem e desenvolver também a criatividade. Criar um cenário onde as pessoas possam colocar as suas ideias em prática, colocar as suas ideias em funcionamento, tirar a ideia do papel e tornar essa ideia válida. É por isso que a gente fala da importância do empreendedorismo dentro das empresas. Então, vários cenários importantes. Eu tenho que desenvolver um perfil empreendedor, mapear esse perfil, porque ele é muito procurado pelas empresas. Então, eu preciso entender o meu perfil empreendedor para aumentar as minhas possibilidades no mercado e isso se tornar resultado. E tudo para contribuir no desenvolvimento da sua carreira, na escolha que você vai fazer para a sua carreira, seja dentro de uma empresa vigente que já exista, ou de uma instituição pública, ou seja dentro de uma nova empresa que você vai criar. Então, convido você a pensar comigo agora sobre o que será que levaria alguém a abrir uma nova empresa ou atuar como
dentro de uma empresa que já existe. Vamos contrapor um pouco essas duas ideias? Vem comigo. Então, vamos olhar esses dois cenários. Vamos imaginar que você está em dúvida com relação a abrir uma empresa ou empreender dentro de uma organização que já existe. Vamos imaginar que você está nesse cenário. Então, será que o melhor é conquistar um emprego em uma grande empresa e desempenhar esses comportamentos empreendedores a fim de ter um cargo estratégico? Ou a melhor maneira para ter sucesso é você ter um comportamento empreendedor e ter o seu próprio empreendimento? Mais uma vez, a gente está aqui num cenário de tomada de decisão, de o que eu vou fazer. Então, vamos pensar em abrir uma empresa. Vamos ver o que abrir uma empresa vai trazer de benefícios para você. Protagonismo, você é o personagem principal, possibilita você ganhar muito dinheiro. A gente vê empreendedores ali como o Mark Zuckerberg, como o criador da Apple, o Steve Jobs, como as pessoas que inventaram o WhatsApp. Então, assim, a gente vê muitos empreendedores com muito dinheiro, independente, realizados pessoal e profissionalmente, traz benefícios para a sociedade, cria algo novo, explora oportunidades com a realização de um plano de negócios. Então, ter uma empresa é algo que é bastante positivo. Então, você pode ir para esse caminho, usando todas as ferramentas que a gente vai discutir ao longo desse estudo, e você desenvolver a atividade de ser um empreendedor, de ter essa autonomia. Claro que vale sempre destacar que o empreendedor é o primeiro que chega e o último que vai embora. É aquele que todos se inspiram, que todos esperam dele. Então, é uma posição bastante complicada às vezes. O empreendedor às vezes fica cansado. Mas, ao mesmo tempo, é uma possibilidade grande de desenvolvimento. E o intraempreendedorismo? E usar o empreendedorismo dentro das empresas? Quais seriam as vantagens da gente fazer isso? Vamos ver as vantagens? Então, o intraempreendedorismo, o que ele nos permite? Usar essas características empreendedoras dentro de uma empresa que não é nossa. E permite criar um ambiente de inovação, um ambiente de criatividade, o que aumenta de uma maneira significativa os sucessos a possibilidade dessa empresa ter sucesso. Então, eu escolhi ser gestor dentro de uma empresa. Então, eu vou utilizar esses conhecimentos do empreendedorismo para quê? Para potencializar a minha equipe, para que a minha empresa tenha melhores resultados, para que a minha empresa tenha melhores possibilidades de crescimento. Então, são algumas premissas. Além disso, o intraempreendedorismo permite criar valor, diferencial competitivo, realizar coisas novas, fazer coisas antigas de forma diferente. A empresa precisa adotar uma cultura empreendedora. Então, nós temos observado, enquanto pesquisadores, que cada vez mais nós temos empresas que buscam efetivamente pessoas com esse perfil empreendedor, pessoas que estão buscando se desenvolver enquanto empreendedoras, que dão ideias dentro da empresa, que buscam melhorar os processos. Então, quando a gente cruza esses dois aspectos, né, a gente vê a aplicação do empreendedorismo enquanto novas empresas e do empreendedorismo enquanto dentro de outras empresas, desenvolvendo empresas vigentes, você viu que eles se equiparam. Os dois têm vantagens, os dois têm potencialidades e os dois vão cobrar algum preço, né, na tomada de decisão. O intraempreendedorismo, você trabalha bastante e cresce, mas a empresa que você está cresce mais, o dono dela lucra bastante. Se você é empreendedor e tem sua empresa, você ganha dinheiro para você, mas ao mesmo tempo, seu custo pessoal também é bastante grande. Então, para esses dois cenários, eu preciso tomar essa decisão de para que lado eu vou. E aí, inspirado nisso, eu vou convidar você a responder uma pergunta para mim, porque eu acho que você está muito quieto, você precisa compartilhar essa aula comigo. Então, olha a pergunta que eu estou fazendo para você agora. Qual é o seu sonho? O que você quer fazer?
Eu vou esperar aqui 1 minuto e meio para você mandar as respostas e eu já volto para fazer todos os comentários. Então, mande para a gente agora qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, o que que você quer fazer, quer ter uma empresa, você quer trabalhar numa empresa. Compartilhe com a gente. Eu estou aqui, estou esperando a sua participação, ó. Eu já volto, ó, 1 minuto e meio eu estou voltando. Gente, então pega um entra e sai, um entra e sai. Nessa... Volta para mim, gente. Então, pessoal, o aluno 1 aqui da Bahia disse o primeiro a terminar a faculdade, depois abrir seu empreendimento. O pessoal da Bahia mandando aqui pra gente, beijo, muito obrigado. São Paulo, o aluno Roger de Logística quer abrir uma empresa. Que legal. Polo de Jacaraí, beijo para vocês. O que eu veio mais? Obter o crescimento sobre minha empresa intraempreendedorismo. O pessoal de São Paulo quer ser intraempreendedor. Perfeito, ótimo. A gente tem várias dicas para intraempreendedorismo aqui. Aí eu recebi aqui MT, o professor tem que estudar essas siglas, né? Eu acho que é Mato Grosso, né? Depois eles me mandam e me corrigem aqui. Mandaram resposta que a maioria quer querer abrir o seu próprio negócio. Ó, o pessoal querendo abrir o seu empreendimento. O aluno pergunta, veio uma pergunta aqui para mim. O aluno pergunta, tanto perfil empreendedor, mas a empresa não valoriza, o que fazer? São Paulo me mandou essa pergunta. E isso a gente vai discutir bastante aqui dentro, que é da nossa disciplina. Que eu tenho muitas empresas que infelizmente não estão valorizando esse empreendedor. Então, é muito importante que a gente tenha essa valorização. Mas eu acredito que com o tempo, né, nós vamos conseguir evoluir nesse sentido e trazer melhores resultados para as empresas e trazer mais aspectos que cresçam. São Paulo, o sonho de qualquer empreendedor é que os funcionários sejam intraempreendedores. O aluno Lucas de São Paulo, perfeito comentário. Alexandre, sair do país nos próximos 5 anos e trabalhar com Big Data. Polo de Jacaraí, muito bom. Evoluir profissionalmente. Eu tenho aqui PA em Paraíba. Professor, precisa estudar um pouco mais esses cenários geográficos. Gente, pode continuar mandando a sua participação, pode continuar participando conosco. No final do nosso encontro a gente vai fazer uma interação, a gente vai usar o Kahoot, uma ferramenta que a professora vai apresentar aqui para você. Sonho de uma aluna daqui de Minas Gerais é fazer curso de enfermagem. Maravilhoso! Fazer uma graduação de enfermagem é um ponto muito importante. Eu admiro muito o pessoal da saúde, porque são pessoas engajadas, preocupadas com o desenvolvimento da sociedade. Então,
é esse mesmo, essa é a ideia, que a gente invista em se desenvolver enquanto empreendedor. Mas para isso a gente precisa ainda mais alguns conhecimentos. Então, vamos estudar um pouco mais a respeito do processo empreendedor? Vamos a esse processo empreendedor, por favor? Então, o processo empreendedor, como é que se dá o processo empreendedor? É um caminho sistematizado. Então, como é que eu vou usar o empreendedorismo para realizar o meu sonho? Vocês já me mandaram aqui que vocês têm sonhos, que vocês já têm metas a serem desenvolvidas. Então, eu quero aqui, ó, mostrar para você o caminho. Esse conteúdo de empreendedorismo, ele está organizado da seguinte forma. Nós vamos aprender o que é empreendedorismo, o que é ter perfil empreendedor. Depois nós vamos aprender como ter uma ideia por meio das oportunidades empreendedoras. Depois a gente vai falar a respeito de plano de negócios, que é como propor um empreendimento. E o último aspecto que a gente vai ver é o que acontece quando a gente abre uma empresa nos desafios empreendedores. Então, todo o empreendedorismo, para vocês realizarem o sonho de vocês, nós vamos seguir esse caminho sistematizado que qualquer empreendedor vai ter que seguir para montar o seu empreendimento. Ou para você dar uma ideia dentro da sua empresa, você também precisa do processo empreendedor. Então, ele começa com a concepção de uma ideia, planejamento dessa ideia e execução dessa ideia. Então, eu tenho uma boa ideia, mas às vezes eu não sei o que fazer com ela. Eu não sei como tornar essa ideia um empreendimento, como tornar essa ideia algo que se torne realidade. Né? Alguém escreveu aqui para mim, eu não lembro, que quer ir trabalhar fora do país, concluir um curso de graduação. Tudo isso precisa de planejamento. Tudo isso precisa ter uma base de conhecimento. E a gente pode dizer que a disciplina de empreendedorismo, ela é uma ferramenta para isso. Quando eu entrei na graduação, vou compartilhar isso com vocês. Eu tive um professor que me disse uma coisa que eu acho bem importante compartilhar. Ele me disse que a graduação, o curso superior, é uma caixa de ferramentas. E ao longo do curso, você vai colocando na sua caixa de ferramentas as ferramentas que as disciplinas vão te dando. Você vai colocando, você vai colocando, você vai colocando. E aí, o que acontece? No final da graduação, o tanto de ferramentas que você vai ter dentro da sua caixa de ferramentas depende de você. Então, ele disse isso para mim, ele disse, olha, Indiara, vai coletando ferramentas que pode ser que você não use agora, mas mais para frente você vai usar. E a disciplina de empreendedorismo é uma ferramenta para que você atinja os seus objetivos, para que você realize os seus sonhos. Então, o processo empreendedor nada mais é do que organizar esse conhecimento. Vamos ver comigo mais alguns aspectos do processo empreendedor. Vamos ver? Então, transformando ideias em oportunidades. Então, você não pode guardar a sua ideia somente dentro da gaveta. Você tem que transformar essa ideia em realidade. Você tem que tornar essa ideia algo que seja possível de ser avaliado. Porque muitas vezes você tem uma boa ideia, mas ela não é possível de ser executada. Você tem um sonho, mas esse sonho está muito afastado da sua realidade. Como para você terminar o curso superior, você precisa mobilizar recursos, você precisa mobilizar tempo. Então, você elaborar um planejamento para esse objetivo se tornar realidade. Você investir o seu tempo em tornar essa ideia algo que você possa dizer, não, olha, essa ideia ela é válida, eu tenho como fazer um curso superior, eu tenho como estudar no exterior, eu tenho como abrir uma empresa. E de posse desse planejamento, eu posso buscar recursos para realizar esse meu sonho. Eu posso buscar recursos para meu projeto dentro do intraempreendedorismo. E gerenciar essa minha ideia, gerenciar esse meu planejamento. Verificar se ele se tornou um empreendimento de sucesso e talvez ter que me reinventar em algum momento. Ter que me reinventar enquanto empreendedor, enquanto profissional. E vai ter muitos momentos na carreira de vocês que vocês vão ter que se reinventar. Quando a gente inicia um curso superior, a gente está se reinventando. Quando a gente está numa dificuldade financeira, a gente está se reinventando. E cada vez mais nós temos observado que
o brasileiro tem ido para o empreendedorismo, tem materializado esse processo empreendedor, tem cada vez mais percebido sua aplicação na vida cotidiana. Aí você pode me perguntar, mas professora, eu posso ter um empreendimento sem fazer um plano de negócio, sem fazer um planejamento? Eu desaconselho. Quanto mais você se planejar, quanto mais você organizar essa ideia, pensar nessa ideia, quanto mais você planejar o seu sonho, maiores são as possibilidades desse sonho se tornar realidade. Maiores são as possibilidades do sucesso dos seus sonhos. E a gente tem percebido isso no Brasil. O Brasil tem uma cultura empreendedora. Eu estava assistindo um programa recentemente que falava, que o título do programa é "O melhor do Brasil são os brasileiros". Olha que frase maravilhosa. O melhor do Brasil é você, que está aqui comigo, estudando, investindo seu tempo para realizar o seu sonho. Então, lá eles trazem exemplos de ideias criativas que empreendedores tiveram para resolver uma situação dentro da sua realidade social, tiveram ideias para ajudar alguém. O empreendedorismo social também é um aspecto importante. Então, o brasileiro é um povo muito criativo. E um conceito que tem crescido muito, que materializa o que a gente que a gente comentou a respeito do processo empreendedor, é a economia compartilhada. Vamos estudar um pouco mais a respeito disso? Então, você já ouviu falar de economia compartilhada? A gente vai conhecer alguns exemplos de economia compartilhada, que são exemplos de oportunidades de negócio por meio de uma nova perspectiva de consumo. A economia compartilhada tem crescido muito no Brasil. Então, vamos entender o que é essa economia compartilhada e por que ela está vinculada ao empreendedorismo. Então, a economia compartilhada, ela nasceu nos Estados Unidos e ela tem como premissa ela é uma nova tendência. Ela nasceu na década de 90 nos Estados Unidos, e é uma nova tendência denominada economia compartilhada, surgiu como uma alternativa para satisfazer as necessidades que anteriormente eram somente atendidas por empresas. O que isso quer dizer? Para você entender o que é economia compartilhada, eu vou perguntar aqui para você se você conhece algum desses exemplos que eu vou te dar. Você já ouviu falar de uma empresa chamada Uber? Sim ou não? Você já ouviu falar de uma empresa chamada Airbnb? A Airbnb não é tão conhecida quanto o Uber. Sim? Não? O Uber e o Airbnb é você tem um apartamento, você vai ficar um mês fora de casa, e aí nesse mês fora de casa você quer alugar o seu apartamento para alguém. Então, a base da economia compartilhada é que eu não preciso ter um bem, comprar um apartamento na praia para usufruir do apartamento na praia. Mas daí você diz, professora, mas sempre teve aluguel de apartamentos na praia. Mas o Airbnb, ele vem com a possibilidade de você melhorar essa utilização, desburocratizar, da mesma forma que o Uber, que é mais barato. Você pode escolher uma viagem compartilhada, você pode escolher uma viagem só sua. Então, qual que é o princípio da economia compartilhada? Que você precisa, né? Muitas vezes você precisa só do buraco na parede, você não precisa da furadeira para fazer o buraco. Então, hoje as pessoas entenderam que mais importante é a experiência do que você comprar. Eu posso ir para a praia, eu posso ir, por exemplo, para Natal e alugar um apartamento pelo Airbnb e estar lá podendo usufruir desse apartamento. Eu posso alugar meu apartamento, eu preciso de dinheiro, eu posso alugar o meu apartamento para alguém. Então, a ideia da economia compartilhada é que as pessoas podem usar os bens, mas não precisam comprar. Elas podem simplesmente pagar para usar. Vem comigo para mais alguns aspectos importantes, vou te mostrar. Então, os consumidores, eles têm acesso a esses produtos, mas eles vão pagar pela experiência de utilizar.
eles temporariamente. Eu não preciso comprar, eu não preciso ter uma furadeira para fazer um buraco na parede. Eu posso arrumar uma furadeira emprestada. Eu posso alugar essa furadeira de alguém. Eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Eu precisava descobrir a voltagem de uma tomada na minha casa. Eu tinha uma suspeita que ela fosse, da região que eu vivo é 110 a voltagem, mas eu tinha uma suspeita que aquela tomada era 220. Aí você pergunta, mas por que você tinha essa suspeita, professora? É porque eu queimei algumas coisas, né? Botava lá, as coisas queimavam e eu ficava pensando, acho que tem alguma coisa errada com essa tomada. Mas aí eu pensei assim, nossa, como é que eu vou resolver esse problema? Aí eu resolvi comprar um ar-condicionado para instalar e a tomada fica do lado do espaço do ar-condicionado. Eu pensei, agora eu preciso resolver esse problema, eu preciso descobrir a voltagem dessa tomada. Aí o que eu fiz? Eu fui numa loja especializada, eu comprei uma chave que você coloca nos buracos lá da tomada e ela acusa qual é a voltagem da tomada. Então, imagina o trabalho que eu tive que ir na loja, eu gastei R$40 na chave para descobrir a voltagem de uma tomada. Claro que as minhas expectativas negativas se confirmaram, a tomada era 220, por isso que eu tinha queimei secador de cabelo, queimei chapinha, opa, peraí, verdade, você deve estar rindo da professora, né, que queimou as coisas na tomada. Eu não sabia, e só olhando para a tomada a gente não sabe a voltagem. E aí, se a gente trouxer isso para o empreendedorismo e para a questão da economia compartilhada, e se eu tivesse alguém que pudesse alugar a chave? Eu pagava lá R$10 para a pessoa, alugava a chave, e aí eu sabia a voltagem. Eu não precisava ficar em casa com uma chave que eu talvez nunca mais use. Então, essa é a ideia da economia compartilhada. Vem comigo que eu vou te mostrar alguns exemplos de economia compartilhada. Então, ó, exemplos de startup de economia compartilhada. Essa tem açúcar, você pode pesquisar mais aí nos sites de busca. Faz exatamente isso que eu queria, alguém que me alugasse uma chave, alguém que alugasse uma furadeira. Então, o Tem Açúcar remete a gente àquela antiga costume que as pessoas tinham ir na casa da vizinha e pedir açúcar, né? Você tem uma xícara de açúcar para me emprestar? Então, é uma plataforma que aproxima as pessoas. Você tem uma furadeira e você quer alugar para as pessoas utilizarem, você usa essa plataforma para encontrar alguém que tem uma furadeira que queira te emprestar, te alugar. E essa é outra startup bacana, Enjoei. Aí, procura também aí para você conhecer. O Enjoei, motivos para você se tornar um comerciante de sucesso, utilizando essa plataforma. É uma outra plataforma que é bastante útil. Se você precisa... Olha a professora dando a dica, hashtag fica a dica. Você precisa levantar um dinheirinho, sabe? Você precisa de dinheiro. Você tem uns sapatos a mais, umas roupas que você não usa, umas bolsas. Mulher sempre tem uma bolsa ou outra que sobra. Você pode usar essa plataforma para vender. Você tira foto, eles vendem o seu produto no site deles, no aplicativo deles, e aí você paga um percentual para eles. Então, você vai lá, você quer vender suas bolsas, você coloca lá, frete pago pelo comprador. Então, aquela bolsa que você não está mais usando, alguém pode estar interessado. Então, olha o compartilhamento, vários vendedores colocando todos os seus produtos numa plataforma e essa plataforma faz a venda. Então, olha, professor, dando dica que se você precisa de dinheiro e também é uma boa razão para você rever aquele seu guarda-roupa e, de repente, vender aquelas roupas que você não usa mais e que alguém pode querer usar. Então, essa é a ideia da economia compartilhada, que está cheio de ideias legais para você botar em prática, colocar em prática suas ideias por meio da economia compartilhada. Bacana, né? Tenho certeza que você já pensou aí que você tem alguma coisa para vender, se quer lá vender no Enjoei ou alugar lá no Tem Açúcar, né? Olha a professora dando dicas para você ganhar dinheiro. Não conta para ninguém, estou contando só para você, tá? Outro aspecto importante relacionado ao empreendedorismo é a gente falar sobre empreendedorismo social. Vamos falar sobre isso? Empreendedorismo social, olha que palavra bonita. Vamos pensar sobre o que é empreendedorismo social e para que serve. O empreendedorismo social é no qual o empreendedor ele estabelece como meta articular suas ideias que vão ao encontro de uma oportunidade econômica.
E ele mobiliza recursos e materiais para produzir um bem ou para prestar um serviço que reduza um problema de ordem social ou ambiental, sem o interesse de ter riqueza pessoal. Um dos pontos mais interessantes desse tipo de empreendedorismo é que você está mais preocupado do que ganhar dinheiro. Nem todo mundo vai para o empreendedorismo só porque quer ficar rico. Tem muita gente que vai para o empreendedorismo para poder ajudar o outro. E cada vez mais nós temos observado o empreendedorismo como uma ferramenta para resolver desigualdades sociais. Então, o empreendedor social, ele é um empreendedor diferenciado. É alguém que está disposto a emprestar o seu perfil empreendedor, seu sangue, seu suor, suas lágrimas e fazer acontecer um processo empreendedor para ajudar alguém, para tornar a vida de uma pessoa melhor. A gente não pode confundir empreendedorismo social com filantropia, não é, e nem com doação. O empreendedorismo social é uma oportunidade de negócios, é um empreendimento que vai dar lucro, porque ele precisa se sustentar, mas esse lucro é revertido para o empreendimento, para que ele cresça e continue ajudando outras pessoas. Uma das principais características do empreendedorismo social é ajudar alguém, seja resolver um problema social, um problema na área da educação, um problema ambiental, por exemplo, reciclagem. Então, tem vários exemplos desse empreendedorismo que não está voltado ao enriquecimento da pessoa, mas a ajudar o outro. Então, esse perfil empreendedor também é algo muito importante e muito presente no Brasil. Vem comigo para mais algumas características importantes. Então, há um tipo de empreendedor que ele está disposto a ajudar o outro, né? O empreendedor social, que ao praticar o bem, ele está se realizando tanto na vida pessoal como profissional. O perfil desse empreendedor aponta para uma ética profissional forte, uma ética pessoal forte. E ele crê na capacidade que cada um tem de ser humano, cada ser humano tem de adicionar e ser uma mudança positiva. Ele sente alegria entre alinhar as suas ações cotidianas com os seus valores. Então, ele gosta de fazer a diferença no planeta. Então, o empreendedor social, ele apresenta o mesmo perfil que o empreendedor corporativo. No entanto, o objetivo desse empreendimento não é gerar o lucro, mas trazer benefícios para a sociedade ou mesmo para o meio ambiente. Quantas possibilidades a gente vai enxergar de termos empreendedores que vão fazer a diferença? Eu tenho certeza que aí no seu bairro, na sua casa, próximo da sua casa, na cidade onde você mora, você com certeza vê alguma situação que você não concorda. Ou animais sendo maltratados na rua, ou crianças passando necessidade, ou crianças fora da escola, ou pessoas marginalizadas, sem casa, ou pessoas com necessidades especiais que não são bem assistidas, que não têm acessibilidade, ou seja, elas não conseguem ter acesso à educação que é adequada, não conseguem ter acesso à mobilidade propriamente dito. Então, para essas situações, você pode ter uma ótima ideia para resolver esse problema e mudar a sociedade. Isso me faz apaixonada pelo empreendedorismo. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo empreendedorismo junto comigo. Então, vamos ver alguns aspectos práticos do empreendedorismo social. Vem comigo. Vou te mostrar alguns exemplos de empreendedorismo social, mas eu tenho certeza que você aí na sua cidade também deve conhecer algum exemplo de empreendedor social, alguém que esteja fazendo a diferença na sua cidade. Esse programa que eu comentei que eu assisti, que é o Melhor do Brasil aos Brasileiros, eu vi a história de uma médica que, em parceria com uma empresa de iogurte, criou um sorvete especial para pessoas com tratamento de câncer.
Porque quem passou por isso ou tem um familiar sabe o quanto é complexo você comer, o quanto é austero, o quanto é difícil, é sofrido o tratamento. E aí ela teve essa ideia empreendedora e desenvolveu esse produto que é para ajudar as pessoas que estão em tratamento a passarem por isso. E aí tem o depoimento no programa, o depoimento de uma menina, uma jovem, que estava passando por tratamento e ela falava da importância daquele sorvete, que mantinha ela nutrida, que era gostoso para o paladar, que trazia conforto, porque a comida, a alimentação traz conforto. Olha que ideia legal. Olha que ideia bacana. Ela não estava pensando em ganhar dinheiro com isso, ela não quer ganhar dinheiro com isso. Mas ela estava cansada de assistir o sofrimento das pessoas e não fazer nada por elas. E aí ela teve essa ideia legal. Eu tenho certeza que você deve ter exemplos bacanas lá na sua cidade. Vem comigo que eu vou te mostrar mais alguns exemplos. Vamos ver? Então, eu trouxe aqui para você um exemplo da área de agronegócios, que é uma empresa que tem um perfil de soluções sustentáveis, a geoenergética. Gente, todos os exemplos que a professora separou aqui, eu não estou fazendo propaganda para a empresa, não. Mas é para você materializar, é para você ver na prática esses conceitos que a gente está passando aqui. Então, eu trago exemplos, como eu trouxe startups, para você conhecer. Então, a empresa geoenergética, ela busca energia limpa, energia sustentável. Ela é uma empresa 100% brasileira que desenvolve pesquisas dentro dos processos biotecnológicos para o reaproveitamento de resíduos da agroindústria. No Brasil é um país essencialmente agrícola, então é uma empresa que ajuda a trazer esse cenário, né, de melhorar, dar um uso sustentável na agroindústria. E esse é outro exemplo de empreendedorismo social que eu tenho um carinho muito grande, que é o Livox. A tradução, esse nome Livox, na verdade, é liberdade em voz alta. E eu recomendo muito que você procure nos sites de busca mais informações sobre o Livox. Vou falar um pouco sobre a história do Livox, para você entender o empreendedorismo social. O Livox nasceu de uma situação da família da Clara. A Clara foi uma menina que teve um problema no parto, e ela tem paralisia cerebral e ela não conseguia se comunicar. E o pai da Clara, que é um profissional da área de tecnologia, ele queria muito se comunicar com a filha, porque todo sonho dos pais é ouvir as primeiras palavras. E não era possível, porque a Clara não conseguia se comunicar. E ele desenvolveu o Livox, que é um aplicativo onde a criança toca e ela consegue dizer sim ou não, ela consegue aprender, ela consegue se expressar. Então ele ganhou vários prêmios, é uma empresa brasileira, ganhou vários prêmios internacionalmente e é um caso de empreendedorismo social que para se desenvolver precisa de muito dinheiro, porque é tecnologia. Então, o Livox é uma ferramenta que é vendida para escolas de educação especial e tem muitas claras que conseguem se comunicar com os pais, dizer se estão felizes, dizer se estão tristes, conseguem estudar por meio do Livox, conseguem pedir uma banana, dizer se estão com fome, coisas que são tão básicas para a gente e que aquelas crianças não tinham acesso. E aí se tornou esse novo cenário, muito significativo o Livox. Então, de um cenário onde ele podia ficar ali sofrendo, minha filha não se comunica comigo, ficar sofrendo, ele tomou uma decisão. Ele foi um empreendedor, ele tomou a decisão de mudar aquela realidade. E hoje, a Clara, que é a grande inspiradora do Livox, está ajudando muitas outras Claras, muitos Ricardos, muitos João, muito Maurício, muitas crianças que podem se comunicar. E se você consegue se comunicar, você consegue aprender. Então, olha que exemplo legal de empreendedorismo social. Então, os 3 cenários do empreendedorismo, que é abrir novos empreendimentos, desenvolver empreendimentos vigentes e também ajudar no contexto social, trazem para o empreendedorismo esse cenário maravilhoso que a professora acabou de passar para vocês. Olha quantos cenários importantes. Então, se você quiser fazer a diferença na sociedade, resolver aquele problema que você enxergou lá na sua rua, perfeito, vamos ao empreendedorismo. Você quer abrir o seu empreendimento que vai te dar muito dinheiro, você vai ser um empreendedor de sucesso.
Perfeito, empreendedorismo serve para você. Você quer ter uma carreira de sucesso dentro da empresa dos seus sonhos? Ok, perfeito. Você vai usar o empreendedorismo. Então, são muitas potencialidades para esse nosso conteúdo. Tenho certeza que você está aí, ó, com muitas dúvidas, você me mandou muitas participações, mas eu quero convidar você a fazer uma brincadeira comigo. Vamos fazer uma brincadeira junto? A gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai ter alguns cenários para a gente trabalhar. Então, espera aí que a professora vai trazer um negócio diferente. Espera aí, a professora vai mudar aqui o cenário. Ah, não, mais um. Espera aí, a professora já vai. Aqui, vamos ver. Vamos ver o preview? Vou convidar você a brincar comigo. A brincadeira que a gente vai brincar agora, que é uma brincadeira super séria, se chama Kahoot. Então procure aí no seu aplicativo, na sua loja de aplicativos, baixe essa ferramenta, ou você pode usar o browser do seu celular e escrever ali, ó, Kahoot, Kahoot.it, para você jogar comigo, tá bom? É a nossa primeira vez brincando, é o nosso primeiro encontro, então não precisa ficar ansioso. Eu vou te mostrar aqui como é que a brincadeira funciona, tá? Então, você vai ter na tela do seu celular, essa parte aqui, esse celularzinho, e você vai ver aqui comigo na tela do computador, na tela do estúdio, essa outra telinha aqui, ó, com esse número de PIN. Tá vendo que tem um número aqui, ó? Esse número você coloca aqui, ó, Game PIN. Então a professora vai digitar aqui 91, 25, 95. Aí eu dou Enter. Aí vai pedir o meu nome. Eu vou colocar o meu nome, Maria. Ui, perdão. Maria. E eu vou colocar aqui que eu sou da Bahia. E aí, ó, todo mundo aparecendo. Então vamos iniciar o joguinho. São três testes aqui para a gente ver se vai funcionar. Qual que é o nome da disciplina? Vamos responder qual que é o nome da disciplina? Já responderam aí? Olha aqui, temos várias respostas certas. Olha aqui, o Zé Dira acertou, foi o mais rápido. Depois a Maria, a Kelly. Já percebi que vocês entenderam a brincadeira, né? Que vocês já perceberam como é que funciona. Vamos lá mais um pouquinho. Qual é o nome da professora? Vamos ver se vocês lembram. Quem que sabe o nome da professora? Ah, a Maria foi a primeira que respondeu. Já percebi que vocês entenderam a nossa brincadeira, já conectaram, já estão ali lidando com o Kahoot. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar de verdade. Vamos para o jogo do empreendedorismo mesmo. Então, vamos voltar para a nossa brincadeira? Ó o PIN da nossa brincadeira aí, vamos entrando. Cadê os meus players? Ah, aqui, Bruna, Daniel. Olha os meus players entrando aqui.
Vamos ver como é que vocês estão aqui na jogada. Vamos iniciar? Empreender é? Vamos ver quem vai acertar. Ó, várias respostas certas. A Clara, parabéns, Clara. Tem que colocar o estado, gente, senão eu não sei de onde vocês são. Vamos de novo. Agora a brincadeira é séria, gente. Antes eu só tava ali, ó, testando a atenção de vocês. Agora eu quero ver. A professora está esperando aqui você responder. Quantos são os comportamentos empreendedores que a ONU identificou? A professora falou aqui na aula, gente. Ah, ó, várias pessoas acertaram. Vamos ver como é que tá o nosso score, quem que vai aparecer aqui? A Ana Cristina da Bahia tá ganhando. Ana Cristina, abraço pra você, hein? Ó, vamos ver se continua na próxima pergunta. Quais são os conjuntos de comportamentos empreendedores que a professora falou? A professora falou que são 3 conjuntos. Quais são? Vamos lá, pessoal, tem que responder rápido. Tá acabando o tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ó, tá acabando o tempo, gente. Tem que responder rápido. Ah, ó, o conjunto realização, planejamento e poder. Vamos ver quem é que tá aqui na pontuação. Olha quem ganhou, gente. Gustavo Almeida ficou em primeiro lugar. Segundo lugar, a Bruna, lá de Santa Catarina. E o terceiro, aula triste. A aula triste foi tão bem. Você tinha que ficar feliz. Não é para ter uma aula triste. É para você ficar feliz. Porque a nossa aula foi bem, porque deu tudo certo. Então, quero mandar um abraço para o Gustavo Almeida. Gustavo Almeida, um grande abraço para você. E todo mundo que entrou aqui na brincadeira com a gente. Então, pessoal... É muito importante. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para nós aqui, tá? Que eu vou aqui responder as suas dúvidas. Hoje foi só o nosso primeiro jogo de tirar as dúvidas aqui no final, testar como é que vocês estão com relação ao conhecimento. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa finalização, a gente buscar essas dúvidas para ter certeza se a gente está aqui conversando. E se a aula triste, né? Se ela vai se tornar uma aula feliz, né? Com o desenvolvimento da disciplina de empreendedorismo. Então, dentro desse estudo do empreendedorismo, vários cenários estão sendo descortinados. Eu tenho certeza que você tem várias dúvidas. Então, continue participando conosco. Nós estamos recebendo aqui... Estou recebendo um elogio aqui. Quem me mandou esse elogio? Iniciativa maravilhosa, os alunos estão adorando. A turma de vocês apareceu algumas vezes. Gente, importante que vocês me mandem o polo, quem está me mandando, manda o nome da pessoa, porque eu quero sentir você aqui pertinho de mim. Aqui, ó, a gente tem que se conectar, eu e você. Então, assim, participe conosco, mandem as suas perguntas, mandem o seu alô. Muito bom, a turma aqui do Polo de Itaberaba amou o jogo. Gente, esse foi só o primeiro, eu fiz só 3 perguntas. O próximo que a gente fizer vai ser, ó, mais difícil. E quem que errou o nome da professora? Alguém quer entregar aí quem errou o nome da professora? Ou o nome da disciplina de empreendedorismo. Pessoal, essa disciplina de empreendedorismo
falando do que é empreendedorismo, falando do perfil empreendedor, sendo construída com a sua participação, com as suas dúvidas. Então, a gente abriu um cenário agora. Eu quero que você, sempre que você tenha uma dúvida, você me mande. Sempre que você tiver uma observação sobre o conteúdo, que você mande para nós. Quero que você interaja aqui comigo. Então, assim, tenho aqui uma pergunta. Então, professora, a senhora poderia comentar acerca do desenvolvimento do perfil empreendedor em empresas familiares e dar um alô para Marabá, no Pará. Beijão, lindos! Beijo para vocês. Como desenvolver o perfil empreendedor em empresas familiares? Lembra que eu falei da pedagogia empreendedora? Então, assim, a pedagogia empreendedora também se aplica dentro de empresas existentes. Então, uma sugestão para a sua empresa familiar é fazer um treinamento dentro da sua empresa voltado ao desenvolvimento do perfil empreendedor. Para aplicar esse teste que a professora falou, que a gente vai fazer na sequência na aula atividade, também é uma sugestão. Aplica um teste na empresa, onde todo mundo mapeia o seu perfil empreendedor. De posse dessas informações, você pode montar um treinamento. Por exemplo, você identifica que as pessoas não têm muito perfil de organização, não sabem se planejar. Aí você consegue fazer um treinamento específico. Então, aplicar esse teste, olha, já estou fornecendo uma ferramenta para vocês, que é de um livro muito legal que a gente tem na nossa biblioteca, que você tem acesso. Então, colocar essa ideia em prática, usando essa ferramenta que a gente vai fazer na aula atividade. Então, por isso que é muito importante você falar sobre fazer a nossa atividade. Se você está na área de enfermagem, e você fica pensando, mas por que eu tenho que estudar empreendedorismo? Qual que é a importância disso para mim? Você é um empreendedor nas suas atividades, você é um empreendedor para lidar com a sua equipe, você vai usar esse perfil empreendedor de planejamento, para você planejar suas atividades dentro da sua vida no hospital, para você planejar a vida da sua equipe, para você engajar a equipe para atingir um objetivo. Então, fazendo essa autoavaliação empreendedora, você que está atuando na área da saúde, vai entender um pouco mais sobre o seu perfil e como potencializar. Então, ao longo desse estudo, de todos esses conteúdos que estão dentro da disciplina de empreendedorismo, a gente vai conseguir linkar. Então, assim, você está na área de saúde, fisioterapia, marketing, administração, gestão, calma. Esse foi o pontapé inicial. Até o fim do nosso conteúdo, você vai conseguir materializar e ter boas dicas de como utilizar isso na sua carreira profissional. Professor, excelente aula, muito obrigado. Participando e conectado. Um abraço para a Água Boa, MT. O professor precisa estudar um pouco mais essas siglas, gente. Mato Grosso, Minas Gerais, aqui na sequência. Professora, foi uma excelente aula, um grande beijo. Participando e conectado, um grande beijo para o polo de Santa Luzia, Minas Gerais. O polo de Euranópolis, da Bahia. O empreendedor está relacionado com o administrador? O coração do administrador é empreendedor, porque ele faz acontecer, ele faz a diferença. Então, assim, ser gestor é ter perfil empreendedor, é ter cheiro de empreendedorismo, é fazer o empreendedorismo acontecer. Então, gente, eu sei que são muitas portas que se abrem e que a gente vai conseguir fechar todas elas nesse conteúdo. E eu vou trazer exemplos pertinentes às diferentes áreas e nós vamos conseguir efetivamente fazer com que você perceba que ser empreendedor vai te ajudar a se desenvolver na sua carreira, que vai te ajudar a ser mais autônomo, que vai te ajudar a se organizar dentro do seu tempo, que vai melhorar a sua capacidade de propor ideias. A gente vai aprender no conteúdo de empreendedorismo como propor novas ideias e eu conto muito com a sua participação. Eu conto muito com a sua conexão comigo. Não quero mais nenhuma aula triste, tá? Eu quero só aulas felizes aqui conosco. Mas eu quero deixar um abraço grande para você, minha aula triste, que você fique feliz, tá? Fica feliz em receber um abraço imenso da professora. Dá um oi pro polo de BH ou da Bahia. Não dá para estar de ladinho aqui.
Mas vai um beijo. Vitória da Conquista na Bahia. Não estava enxergando aqui. Beijão para vocês. Sintam-se todos meus alunos queridos abraçados, recebam o meu carinho. Eu vou me despedindo desse nosso encontro, convidando você à nossa sequência, à nossa aula atividade que promete grandes descobertas. Agradeço muito a sua participação. E é só o nosso primeiro encontro. A gente ainda vai se ver novamente para continuar falando sobre empreendedorismo. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.